Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o Henrique e como que está a situação do volante aqui com o Cruzeiro, o que tem de verdade nessa história, que o Cruzeiro meio que abandonou ele, né, nesse processo de recuperação. Quero falar também sobre o Marcelo Moreno e a fase dele que vive, como que será que está se adaptando no caso ao futebol, que eu quero comentar aqui com vocês depois da saída, né, do Cruzeiro. Também sobre o Ramires, e que história é essa de que ele poderia estar trabalhando no clube, pode trabalhar, fazer alguma função parecida com o que fez e está fazendo o Elias dentro do clube empresa. Quero trazer aqui algumas atualizações e verdades sobre esse caso envolvendo o Ramires, que há muito tempo, né, já foi procurado pela Raposa em 2020 e também em 2021 para jogar no clube. Enfim, será que ele vai se aposentar? Será que já se aposentou? E também, para terminar, falar sobre o Maurício e o percentual que o Cruzeiro tem do jogador, qual que é, que eu quero atualizar aqui para vocês, e também sobre a fase que ele vive, quantos milhões está avaliado, será que o Cruzeiro pode, né, no caso, receber um valor interessante pelo jogador? Quero trazer todas essas atualizações para vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos aqui para deixar seu like, também se inscrever no canal, estamos quase chegando aqui a 33 mil inscritos e 700, então conta aí com a ajuda de todos vocês. O salve de hoje é para duas pessoas que comentou no meu vídeo de ontem, no caso de noite, que eu trouxe aqui no canal. Muito obrigado aí a todos. O primeiro salve vai para o Carlos, ele que é lá de Salinas, Minas Gerais. Muito obrigado aí, Carlos, um salve para você. E o segundo salve nesse vídeo vai para o Thiago Ferreira, ele que é lá de Abaeté, Minas Gerais. Muito obrigado também, Thiago, um salve. Caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje mais tarde, que eu vou postar para vocês por volta das 5h45 aqui no canal, aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e também de onde você é. Mas antes de darmos sequência aqui nas notícias, tem um recado super importante para vocês sobre esses jogos que vai ter, né, nesse sábado, inclusive da final da Champions League, lá na UP Sportsbet. Você pode fazer assim as apostas nesse jogo entre Liverpool e Real Madrid. Uma vitória do Liverpool pagando R$ 2,07, um empate de R$ 3,55, uma vitória do Real R$ 3,29, enfim, uma cotação bem interessante na UP Sportsbet, que vai estar aqui o link abaixo na descrição desse vídeo e também aparecendo aqui no QR Code. Além desse jogo bem interessante, ainda vai ter amanhã, de domingo, no Brasileirão, Santos e Palmeiras, que eu trouxe aqui para vocês também, uma cotação bem interessante, o Santos jogando dentro de casa, vitória do Santos pagando R$ 3,20, o empate também 3,20, uma vitória do Palmeiras R$ 2,25, então vai lá na UP Sportsbet, dá uma analisada nos jogos e comece a apostar hoje mesmo com R$ 5,00 de bônus, se você utilizar esse link aqui abaixo na descrição, ou se não, pelo QR Code. Bom, quero começar falando com vocês sobre o Marcelo Moreno e como será que vive a fase do atacante boliviano que depois que saiu do Cruzeiro, né, estava ainda sendo o artilheiro das eliminatórias, que acabou terminando nessa posição. Ele que está com 34 anos de idade e deixou a Raposa para defender o Cerro Porteño lá do Paraguai. Até que nessa temporada soma 15 partidas e 3 gols marcados. É praticamente aquela média que ele estava tendo aqui pelo Cruzeiro. É claro que está apenas nesse início, né? A adaptação dele ainda ocorrendo, até porque nunca havia jogado lá no futebol paraguaio. Porém, um jogador que saiu aqui da Raposa não deu muito trabalho em relação a esse pós-contrato, né? Até agora não levou o Cruzeiro na justiça ou algo nesse sentido. Muito por conta de que o contrato dele já estava perto de acabar, e acabar agora no final desse ano, e ambas as partes concordaram em chegar a esse acordo, que seria melhor para o jogador, que até mesmo tinha um vencimento muito alto para esse projeto de clube empresa e que não estava rendendo o que era de se esperar do jogador. Teve 2 temporadas para mostrar um bom futebol, que eu tinha muita esperança nele, porém não foi o que aconteceu. Em 2020, apenas 3 gols em 32 partidas, além de 2 assistências. Nessa atual temporada, na temporada passada, né, pelo Cruzeiro, 22 jogos e 6 gols marcados, até demonstrou, no caso, quem sabe uma reação, porém não foi o que aconteceu. Um jogador que, muito por conta da fase também do Cruzeiro, que não estava ajudando ele, acabou saindo, e hoje o Cruzeiro tendo esse seu substituto imediato, sendo o Edu, vivendo uma fase muito iluminada, né, uma fase excelente. O Marcelo Moreno não conseguiu ter aí pelo Cruzeiro nesses últimos 2 anos, até que está indo razoável para bem, né, tá lá no Cerro Porteño do Paraguai. Enfim, jogador que completou aí a sua 3ª passagem pelo Cruzeiro e que deve se aposentar nas próximas temporadas, apesar de estar com um físico muito bom. Vi algumas fotos dele recente lá treinando na equipe paraguaia e está muito bem ainda aos seus 34 anos de idade. Você sabia que o Marcelo Moreno estava aí jogando no Cerro Porteño, uma fase até que razoável pela equipe do Paraguai? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Mas o assunto que eu quero comentar com vocês é sobre o Henrique e como que está esse processo envolvendo o volante e o Cruzeiro, até porque assim, teve vários boatos que surgiram no início da temporada que não sabemos o que iria ser feito
com o jogador. Que lembrando, ele não joga profissionalmente, né? No caso, participa de um jogo profissional desde 2020, o que é muito preocupante para o atleta que já está com 37 anos de idade e o seu empresário não descartou a aposentadoria, porém não falou que vai se aposentar, nisso nas últimas matérias recentes, em março desse ano. Um jogador que a última passagem dele pelo Cruzeiro foi naquele ano de 2020, ele foi emprestado para o Fluminense, fez 7 partidas lá, voltou ao Cruzeiro, fez 8 jogos, 8 partidas muito ruins, não conseguiu dar um ritmo de jogo aqui para o Cruzeiro, acabou se machucando em um jogo contra o Sampaio Corrêa e quase aí se vão 2 anos desde aquela lesão e o Henrique ainda não voltou aos gramados. Isso com um jogador de 35 anos de idade é uma situação bem crítica, e no caso o Cruzeiro e o próprio, no caso o Henrique, o seu empresário, notificou o Cruzeiro por conta de não ter renovado esse contrato dele, que se encerrou em dezembro do ano passado, em dezembro de 2021, e eles pediam um contrato de mais um ano para ele se recuperar na Toca da Raposa e ainda ter uma oportunidade de jogar. O Ronaldo e o Cruzeiro ofereceram um contrato de 3 meses, que era o previsto para ele se recuperar da lesão, porém os seus representantes e o Henrique não aceitou porque queria um contrato maior para ele ter a oportunidade de jogar. Então ficou nesse meio termo, acabou que o próprio empresário dele falou que o Cruzeiro deixou ele largado e tudo mais, que faltou consideração, enfim. Porém, o Ronaldo fez a parte dele oferecendo um contrato curto e uma pena, ambas as partes não terem chegado a esse acordo. Até aqui já estamos no mês praticamente em junho, em 6 meses, o Henrique ainda não conseguiu ter essa recuperação, voltar aos gramados. É um jogador que eu vejo que se tivesse em boa forma, conseguiria ainda atuar com frequência. Tanto que, igual, quando ele estava com 35 anos de idade, 34, 35 em 2019, ele fez 58 jogos pelo Cruzeiro. Em 2018, com 34, 50 partidas. 2017, com 33, 53 partidas. Então, não é uma temporada ruim agora com esse problema de joelho, que vai fazer ele não conseguir mais jogar ou algo nesse sentido. É uma pena, Ele está, no caso, sofrendo bastante para ter essa recuperação agora aos 35 anos de idade. Você, o que acha sobre esse caso? Tem algumas informações a respeito do volante, que, enfim, igual eu falei para vocês, as últimas informações que tivemos sobre a situação do volante foi no mês de março, quando o seu empresário, no caso, tentou cobrar do Cruzeiro na Justiça, junto com o seu staff, uma reativação do contrato que acabou não acontecendo. Mas o assunto que eu quero comentar aqui com vocês é sobre o Ramires e assim, será que tem alguma possibilidade dele trabalhar no Cruzeiro, voltar ao clube depois, assim, no caso daquela passagem que ele já teve entre os anos de 2000, início de 2008 até o final de 2009. Enfim, alguns de vocês me perguntaram e também surgiu essa especulação no Twitter que eu quero falar aqui com vocês sobre esse caso, que lembrando, o Ramires não anunciou aposentadoria ou algo nesse sentido. Eu vejo que ele, para voltar a jogar no Cruzeiro, não existe essa possibilidade, ainda mais agora sendo clube empresa, tá? Porque já é um jogador que tem 35 anos de idade, vai fazer 36 na próxima temporada, então eu acho que o Ronaldo não, o máximo, o teto dele tem sido 30, 31 anos de idade para o Cruzeiro empresa. Então o Ramires, igual eu falei, não descartou essa possibilidade de aposentadoria, porém não definiu nada sobre o seu futuro. O último vínculo dele que foi com a equipe do Palmeiras, lá na temporada de 2020, quando ele começou a ter uma sequência, porém acabou optando por essa rescisão de contrato depois de 37 partidas e um gol marcado. Até ele mesmo confirmou, e também o Nicola trouxe essa informação, de que em setembro daquele ano de 2020, o Cruzeiro procurou ele para tentar uma contratação, inclusive com a ajuda do Filipão, porém não conseguiu fazer isso, justamente por conta de que o Cruzeiro não passava uma certa confiança para o atleta em relação a salários, que realmente até que ele acertou, porque se ele tivesse vindo aqui para o Cruzeiro, teria um salário bem alto, acho que no mínimo uns 300, 350 mil, e assim, teria entrado na justiça aí para receber esse valor do Cruzeiro, como foi no caso com o Filipão, outros jogadores que voltaram ao Cruzeiro em 2020 e que no caso tinham salários altos. O Ramires não sentiu confiança nesse projeto e acabou optando por não voltar. Teve alguns outros times que ele foi procurado, porém, até mesmo acho que ele deve se aposentar, tá? Deve estar pensando aí já em um pós-carreira, um jogador que em questão financeira deve estar muito bem, jogou aí, no caso, 3 temporadas e meia seguidas no Cruzeiro, depois Benfica, 7 anos no Chelsea e mais 3 anos na China, e esses últimos 2 anos no Palmeiras, que ganhou também muito bem, tinha quase 1 milhão por mês de salário, então acho que já deve estar pensando num pós-carreira, que enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre o Ramires, que até muitos falaram sobre o Elias, se até o Elias, que nunca jogou no Cruzeiro, e jogou inclusive no rival Atlético, e no Flamengo, no Corinthians, tá trabalhando com o Ronaldo, será que era inimaginável pensar, por exemplo, o Ramires voltando ao clube, ou fazendo algum trabalho, quem sabe, se ele tiver interesse futuramente, como um preparador físico, ou sei lá, às vezes ali um trabalho como auxiliar técnico ou treinador no futuro. Eu não descartaria essa possibilidade. Jogador que, no caso, para ser um atleta já está com idade avançada, 35 anos de idade, porém para a vida e profissional está bem jovem ainda mais se ele quiser seguir dentro desse rumo do futebol.
E o último assunto desse vídeo que eu quero comentar aqui com vocês é sobre o Maurício e qual que é o percentual que o Cruzeiro tem do jogador e também a fase que ele vive lá no Inter, porque assim, é importante essa notícia para o Cruzeiro, justamente porque a Raposa tem hoje 25% do jogador, que é um percentual bem menor do que a Raposa tinha antes dele ter ido para o Internacional lá no final do ano passado. E assim, esse percentual que era de 30% até o início desse ano, porém o Maurício estava pedindo, né, e com razão, de salários atrasados, luvas e direitos de imagem, R$1.200.000 na Justiça do Trabalho em janeiro desse ano, e o Ronaldo concordou em ceder 5% do percentual do atleta para ele, né, e não ter mais essa dívida com os direitos econômicos, no caso não ter essa dívida com o André Cury e o Maurício, que no caso representa, né, representado pelo André Cury. Então a Raposa agora fica com apenas 25% de uma venda futura, o Maurício 5% e o Internacional 70%. O Cruzeiro que já teve em relação ao percentual total o Cruzeiro tinha no total 40% de uma futura transferência, porém acabou ali cedendo um percentual para ter o Bruno José e tudo mais, e também por outras dívidas, hoje mantendo apenas 5% desse valor, que foi um negócio ruim. O Bruno José até pensei que daria mais certo aqui no Cruzeiro, não foi o que aconteceu, ainda perdemos 10% em relação ao Maurício. Teve também esse caso do William Potker, que o Internacional pagou uma parte do salário, porém pagou ali 8 meses, depois a bomba ia voltar para o Cruzeiro e o Cruzeiro queria ter que pagar esse salário. Ainda bem que conseguiu emprestar ele quase um ano lá para o mundo árabe, agora emprestou para o Avaí, porque senão ia dar um problema gigantesco também para a Raposa. Então foi um negócio assim muito, mas muito ruim mesmo. Se o Cruzeiro tivesse, se ele ter melhor dado o Maurício aí pro Internacional de graça, aqui ó, pega o Maurício, fica para vocês, vai jogar a Série A, tem mais chance de valorizar do que com o Cruzeiro na Série B em 2020, 2021. Esse ano acho que poderia ser diferente com o Ronaldo, mas aí já seria 3 temporadas. Sei lá, mantivesse 70%, dava 30% aí pro Internacional. Seria melhor do que fez essas negociações do Sérgio Rodrigues nesses últimos anos. Então o Cruzeiro tem 25% do jogador, que o seu empresário recentemente, o André Cury, disse que já teve propostas e especulações, né, do futebol europeu de algo próximo de 32 milhões de reais, porém o mínimo que ele aceitaria seria algo próximo de 60 a 70 milhões de reais. Eu acho um valor muito alto, acho que o Maurício hoje vale algo próximo de 40, no máximo 45 milhões de reais. Se ele viver uma boa fase, aí sim, podemos imaginar uns 60 milhões, 50 milhões, até por conta do real estar muito desvalorizado. Porém, a fase dele não é excelente, ele tem jogado com mais frequência, foram 26 partidas pelo Internacional, apenas 3 gols e uma assistência. Ele tem sido como se fosse um 12º jogador, igual o Daniel Júnior é para o Cruzeiro hoje. Joga algumas partidas como titular, outras começam no banco de reservas, faz uma partida boa, outra nem tanto. Enfim, no Internacional ele chegou em 2020, fez 9 jogos, 1 gol. Ano passado 47 jogos, 7 assistências e 2 gols marcados pelo Cruzeiro em 2020, quando ele começou a ter um protagonismo. 35 partidas, 32 partidas, 5 gols e 3 assistências. E você, o que achou sobre esse caso envolvendo o Maurício e essa perca, né, de percentuais que o Cruzeiro teve em relação ao meio ofensivo nos últimos anos? Deixa aqui embaixo também o que você acha sobre o atleta, se você acha que ele tem potencial, né, para chegar em um grande time do futebol europeu e, consequentemente, render, né, uma quantia interessante para o Cruzeiro. Lembrando que ele tem apenas 20 anos de idade e, pelo menos, ele é jovem, então tem expectativa de que quando o time europeu aí, quem sabe, né, quiser comprar o jogador, vai ter interesse em um percentual maior do que os 70%, porque o que vemos aí é muitos jogadores que já estão com 24, 25 anos de idade e, sei lá, o Cruzeiro, por exemplo, tem 30% desse jogador, porém um time não vai querer comprar 100% de um jogador que já está com 25, 24 anos de idade, diferentemente de um atleta que eu diria que até abaixo dos 21 anos de idade. É bem comum os times europeus querer comprar ali no mínimo 80, 90% do jogador, e aí sim o Cruzeiro poderia se dar bem, né? Quem sabe vendendo uma boa parte agora, ou total do percentual, ou se não mantendo um percentual de 5% futuro, para que ele é negociado aí por um valor maior, pensa a longo prazo, né? Mas enfim. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Aqui na tela final, 2 sugestões de vídeo para vocês. Mando um vídeo ontem de noite, onde eu falo sobre uma possível contratação de um camisa 10, quem que o Pedro Lourenço, no caso, o que ele falou sobre essa possibilidade, quem são os nomes que eu acho que poderia ser uma boa opção, que já foram especulados aqui no Cruzeiro. E esse é outro vídeo aqui também, onde falamos sobre mais de 50 milhões de reais que poderia chegar no clube. Tá tudo aqui aparecendo para vocês na tela final agora, junto com o link da Up Sportsbet, para você fazer suas apostas na final da Champions League e também esses vários jogos que vai ter do Brasileirão entre sábado e domingo. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!